Olá, colegas. Aqui é o professor Lúcio, professor da Rede Estadual de Ensino, aluno do Centro Paula Souza. E eu sou o professor Eduardo, também colega de vocês aí no Centro Paula Souza, no curso de EJA. A gente vai estar falando sobre avaliação de competência. Então eu precisamente vou estar falando sobre competência e o Lúcio sobre as avaliações. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre competência. Segundo o professor Nilson José de Machado, competência é a capacidade de se mobilizar o que se sabe em determinado âmbito ou contexto para se realizar aquilo que se deseja. Então a competência tem a ver com pessoalidade, que é a busca da integração de diversas disciplinas, também tem a ver, né? O âmbito ou contexto no qual a pessoa vive, e a ação ou a mobilização, que é para transformar o seu meio social. Um aluno competente. Um aluno competente é um aluno capaz de expressar linguagens, né, no mundo cotidiano de hoje. É capaz de compreender os fenômenos do mundo, segundo Paulo Freire. É um aluno capaz de argumentar, ou seja, tomar decisões em cima de argumentações, né, que ele busca caminhos diferentes para poder ter justamente essa capacidade de decidir. E é também um aluno capaz de imaginar, fantasiar ou criar contextos em cima de coisas novas, né? Ele transformar a realidade do mundo ao redor dele. Professor competente é um professor capaz de mediar conflitos. Ou seja, dentro da sala de aula a gente tem conflito o tempo todo. Então, esse professor ele tem que ser um mediador, capaz de tornar essa sala de aula um ambiente mais harmonioso, auxiliando assim no processo de aprendizagem dos alunos. Ele vai ter que ser um professor capaz de dominar o seu conteúdo, né, transmitindo confiança para o aluno, mostrando habilidade, competência, preparo. E mesmo quando ele não souber a resposta de alguma coisa, ele planejando essa aula futuramente para que possa trazer para o aluno o conteúdo ou aquele contexto que ficou faltando na aula anterior. O professor competente ele também é capaz de mapear o que é relevante e o que é irrelevante. Então o professor ele tem que saber quais informações que ele vai usar dentro do seu currículo, dentro da sua matéria, né, da sua competência, sabendo articular o que vai ser relevante naquele momento para o aluno ou não. Ou seja, ele vai conseguir mostrar para o aluno o que é importante para ele naquele momento, ou talvez no futuro, né? Às vezes aquela informação não é relevante naquele momento, mas no futuro, sim. O professor competente ele tem que articular o conhecimento escolar com o extracurricular. Ou seja, ele tem que mostrar essas informações para levar para fora do ambiente escolar, né, essas informações. Mostrar para o aluno qual a importância disso tudo, trazer levar o aluno a congressos, viagens, fora da sala de aula, e também, né, mostrar aulas práticas para esse aluno, que aí esse conteúdo vai ser muito melhor assimilado e prático para o aluno. O professor, para ser competente, ele também tem que saber contar histórias, narrativas fabulosas para o aluno, né? Ele vai tornar a aula muito mais prazerosa e vai trazer muito mais o aluno para si. O professor vai ser muito mais bem visto e quisto pelo aluno. E a outra competência que o professor deve ter, né, dentro da sala de aula é que ele precisa exercer autoridade sem ser autoritário. Ou seja, ele é autoridade dentro da sala de aula, porém com tolerância e respeito ao seu aluno. Vamos lá.
Avaliar. O que seria avaliar? Avaliar é verificar tudo aquilo que o aluno está absorvendo, está adquirindo, está somando dentro do ambiente escolar para você tomar melhores decisões. Então vamos fazer o seguinte, eu passei um conteúdo, eu preciso avaliar, saber se o aluno assimilou esse conteúdo. Então o ato de avaliar tem que ser constante. Por que constante? Só assim você vai entender se você precisa melhorar, se a sua metodologia precisa ser abordada de uma outra maneira, se o aluno está preparado para aquele tipo de situação, de conteúdo. Então, o ato de avaliar é verificar como está sendo o seu desempenho também, fora o aluno. A avaliação diagnóstica. Aplicar a avaliação diagnóstica é um dos processos que eu acredito que seja um dos mais importantes e mais funcional. Que nada mais é do que você verificar o que o aluno já tem de pressuposto, aquilo que ele já tem de conhecimento, aquilo que ele já tem de bagagem. A partir dessa bagagem, o que você faz? Você se planeja. Isso é bom para você ter domínio daquilo que ele tem e daquilo que você vai transmitir, daquilo que você vai repassar para o aluno. Se o seu conteúdo está de acordo com o entendimento dele. Acredito que a avaliação diagnóstica seja assim, de suma importância para o processo de aprendizagem futuro do aluno. E a partir dessa avaliação, o professor já tem todas as informações corretas ou o diagnóstico correto do conhecimento do aluno. Aplicação da avaliação formativa. É um processo que ocorre durante toda a aprendizagem do aluno. O que é isso? É você verificar, voltar um pouco e verificar se a sua metodologia, se esse processo está tendo êxito. O professor tem que fazer isso periodicamente. Juntamente com a avaliação formativa, você pode utilizar da recuperação. Olha, ficou faltando um determinado conteúdo para ser visto, ou o aluno não atingiu um determinado conteúdo, e essa recuperação pode ser contínua. Ou paralela, né? Eu prefiro que ela seja paralela. Então você avalia o aluno, verifica se está tendo êxito. Caso haja uma falha, você acha que a aprendizagem do aluno não chegou naquele objetivo determinado, você faz uma recuperação paralela, retoma o conteúdo. Isso é muito funcional em sala de aula, porque nós trabalhamos com diversos tipos de aluno e diversos tipos de conhecimento, diversos tipos de clientela. Então, às vezes, você tem que dar aquela parada e retomar, fazer uma recuperação, uma revisão do conteúdo. Esse processo de avaliação ele tem que ser periódico. Então, o professor hoje avalia de um jeito, amanhã ele volta, explica o mesmo conteúdo, avalia de uma outra forma, porque cada um tem um tipo de assimilação de conteúdo, cada um tem um tipo de aprendizagem, né? O aluno tem vários jeitos de aprender. Aplicar uma avaliação somativa. O que vem a ser uma avaliação somativa? É o professor considerar todo o processo de aprendizagem dentro de um ambiente escolar, ou um ambiente de sala de aula, e ele considerar como uma nota, uma menção. Ou seja, desde uma avaliação bimestral até um seminário, uma apresentação de uma maquete, um trabalho em grupo, onde como ele se comporta com seus colegas, como ele se apresenta com os seus colegas, como ele trata os seus colegas. Esse é um processo que eu acho que tem que ser considerado válido em todo momento da educação. Naquele momento, talvez o aluno não esteja apto para fazer uma prova bimestral, mas durante todo o percorrer do bimestre, ele se mostrou interessado, ele se mostrou presente numa leitura, numa explicação. Então, essa avaliação somativa é o todo. Acredito que seja o todo produzido para o aluno. Um dia não muito bom, uma nota normal. Talvez um dia melhor, com mais inspiração, né? O aluno se saia com mais êxito, chegue com objetivo, com mais conteúdo naquela determinada matéria, determinada disciplina. Isso vai de cada ser humano. Então, a avaliação somativa ela é muito importante no processo todo de aprendizagem.